A minha perspectiva com vocês hoje nessa live é nós podemos descortinar como que a Umbanda está hoje e o que o CEIA, quanto espaço de vivência e estudos da Umbanda, pode proporcionar para a nossa comunidade. Hoje em dia, e aí eu vou falar para todos os públicos de Umbanda, né? Hoje em dia a gente vive uma espécie de popularização dos cultos de matriz afro-brasileira, por mais que a gente esteja no auge também da intolerância religiosa. Tá meio pop ser umbandista, candomblessista, adepto do culto de tradição iorubá. E nesse sentido, pipocam também, junto daqueles que querem divulgar a religião, junto daqueles que querem disseminar os respeitos e as obrigações e as cosmovisões dessas religiões, pipocam também uma série de aproveitadores que querem falar de pseudo-conhecimento, de pseudo-vivências, que são literalmente empreendedores do axé, né? E que vão se utilizar das umbandas, dos candomblés e de várias outras religiões para se aproveitar do público que busca ansiosamente, que busca desesperadamente algum caminho, algum norte para seguir. E quando a gente fala de Umbanda, que é uma religião genuinamente brasileira, um sistema formado e formatado, tal como o próprio povo brasileiro, isso requer uma cautela, isso requer um processo de aproximação paulatino daquilo que se ocorre nesse caldeirão fervente que são as umbandas no nosso país, para que as pessoas possam entender que o sistema religioso ele é formado e composto por pessoas. E aonde tem gente, tem problema. E aonde as pessoas dirigem, haverão processos que precisam ser muito bem compreendidos por cada um de nós, que precisam ser filtrados a partir de uma vivência. E a minha perspectiva é oferecer, não só criticar aqueles que vilipendiam a nossa religião, mas oferecer também uma solução. Eu gosto de dizer que o curso de Fundamentos de Umbanda, ele é o meu ato de revolta pacífica diante daqueles que desrespeitam a nossa fé, diante daqueles que não entendem a nossa fé, diante daqueles que querem fazer imersões na nossa fé, e eu chamo friamente de fazer imersões, porque querem se aproveitar do sistema religioso umbandista para sabe Deus o que em suas próprias vidas, e nesse sentido, mostrar para o verdadeiro e genuíno umbandista, que eu, Alex, particularmente, acredito que ainda exista em solo brasileiro, que existem oportunidades de uma vida religiosa saudável, que não te torne fanático, que não te torne, que pelo contrário, que tal como a proposta das grandes e verdadeiras religiões, tenha uma abordagem libertadora diante dos sistemas que a gente vive. Só para vocês terem um pequeno drops daquilo que a gente vai aprender, nós faremos vários processos de correlação entre a constituição e formação do povo brasileiro e a Umbanda no contexto do povo marginalizado. Olha que conhecimento interessante que a gente pretende abordar. Nós vamos aprender juntos que a Umbanda é um sistema religioso alternativo às práticas eugenistas, exploratórias, e que abraça como causa a causa do povo brasileiro. E eu não estou falando povo contra elite, eu estou falando todo o povo brasileiro. Vamos entender como que isso se construiu no aspecto religioso e de que maneiras esses cultos, daquilo que a gente pode entender como povos originários, né? No caso dos indígenas, ou os povos da diáspora africana, contribuíram para a formação não apenas do povo brasileiro, bem como de todas as vivências religiosas às quais nós estamos inseridos hoje.
Aqui no Brasil, por exemplo, nós somos um país que pratica um catolicismo completamente diferente dos outros países do mundo. Um catolicismo que é conhecido, inclusive, como uma vertente de catolicismo popular. E que é tão bruxaria quanto as macumbas que se fazem hoje nos terreiros. A ideia é poder mostrar para as pessoas que a religião de Umbanda não é algo que você simplesmente tira um tempinho para desfazer-se das suas pragas, das suas maldições ou das suas intervenções. Hoje, a Umbanda é um sistema que possibilita que o adepto tenha estudos para o resto da sua vida. Se antes sistemas esotéricos, iniciáticos, eram passados apenas de boca a ouvido do mestre para o discípulo, hoje a Umbanda já é uma possibilidade de registro das vivências e dos saberes. E de como que esse registro de vivências e saberes contribuem para a vida espiritual mais profunda, mais íntima, mais intensa daquele ser humano. Nós da Umbanda não estamos preocupados, isso é algo que nós vamos abordar ao longo do nosso curso. Nós da Umbanda não estamos, por exemplo, preocupados com processos de conversão. Ninguém precisa se converter a umbandistas. O curso é uma tentativa que eu, Alex, pessoalmente, a partir dos meus mais de 15 anos de vivência diária de Umbanda, compila de saberes daquilo que eu julgo ser essencial, que está constantemente passando por atualizações, mas que eu julgo ser essencial para qualquer pessoa que não teve contato com o terreiro, que já teve contato com o terreiro, ou quer aprofundar o que é o contato com o terreiro, aprender sobre a Umbanda. Nesse meio tempo, ao longo de mais de 10 turmas, eu formatei 45 aulas, mais ou menos, porque às vezes passa, né? As pessoas têm muitas dúvidas e a gente vai ajudando, que vão abordar assuntos diversos da nossa religião. E quando eu chamo de fundamento, é porque na nossa compreensão, eles formatam uma base. O que eu preciso saber para pisar no terreiro, para ser umbandista, para praticar Umbanda e para ser, de fato, um não representante, mas um genuíno praticante dessa religião. Que ora é religião, ora é filosofia, ora é sistema, ora é prática espiritual. Tudo isso a gente aborda também no curso, né? Como que a Umbanda se configura em diversas formatações na vida das pessoas. Vocês sabiam, por exemplo, e quem tiver pergunta pode me mandar aqui embaixo que eu respondo para vocês, tá? Eu vou dando pausas aqui e respondendo. Vocês sabiam, por exemplo, que práticas que você possui antes da Umbanda não precisam e não serão, não precisa e não será descartada para a tua vivência como umbandista? Você pode ser católico e umbandista, espírita e umbandista, budista e umbandista, quando ela se configura como prática espiritual. Você pode ser um umbandista que busca iniciação no aspecto de convívio e desenvolvimento da vida íntima, da vida interior. Olha lá, por que existe Umbanda cruzada com Candomblé? Já começamos com boas perguntas. Guarda essa aí que eu vou responder já já, né? O curso de Umbanda é uma tentativa da minha revolta contra os processos que hoje se disseminam muito aí nos online sobre ser umbandista EAD, sacerdote formado por aula virtual, de incorporações em casa a partir da tela do celular e vários outros absurdos literais que ocorrem no nosso meio e que de alguma maneira precisam ser combatidos.
é uma coisa que aparenta ser meio frustrante quando eu falo do curso que a gente tem aqui na casa. Porque o curso aqui na casa não vai te dar certificado de mago, não vai te dar certificado de pai de santo, não vai te dar o certificado de médium de Umbanda, porque essas coisas todas quem propicia na vida de um adepto é a vivência religiosa, que na nossa concepção, pelo menos, é vivida, absorvida a partir da prática constante dentro dos terreiros. Respondendo a Ra Félix, por que existe Umbanda cruzada com Candomblé? A Umbanda se constitui no Brasil como um caldeirão de religiões entre práticas espirituais e crenças do povo africano. Quando eu falo africano, a gente tem que falar que são vários povos, Bantus, Nagô, Fon e vários outros povos. Ela se formata a partir da comunhão dessas práticas com práticas indígenas, Toré, Jurema, Catimbó, Xambá, Pagelança. Ela se constitui com base numa formação de catolicismo popular do nosso povo, crença em santos, simpatias, orações, benzeduras. Ela se formata a partir de práticas um pouco mais modernas, como o espiritismo, né? A crença em reencarnação, o estudo sistematizado de mediunidade, a obra de Kardec. E nesse caldeamento todo, o dirigente umbandista se fundamenta a partir da sua raiz ancestral religiosa. E nesse processo há uma liberdade de se praticar Umbanda mais próxima dos cultos africanos, mais próxima dos cultos indígenas, mais próxima dos cultos ditos brancos, né, católico / espírita, e nesse sentido, todas elas, de alguma maneira, poderem praticar as suas crenças e práticas espirituais umbandistas. Então, na verdade, nós vamos ter uma mistura em praticamente todas as vertentes umbandistas, né? Aqui nesse curso, por exemplo, Raquel, nós vamos ensinar para vocês, obviamente, sem esgotar os assuntos, o que são vertentes umbandistas, como elas se formatam e como elas estão hoje no solo brasileiro. Aproximadamente 20 tipos de há mais ou menos uns 70, 80 formatos de Umbanda no país. Então você vai ter Umbanda perto de Ayahuasca, Umbanda perto de bem próxima das obras de Kardec, Umbanda bem próxima do Candomblé. Tudo isso nós vamos abordar com uma gama mais rica e forte de detalhes para que o adepto possa chegar num terreiro e falar assim, opa, essa casa aqui tem um culto de Inquice, opa, essa casa aqui tem um culto de orixá, opa, essa casa aqui cultua o santo, mas é o santo ou é um orixá? Né? Sendo assim, tem muitos terreiros que se configuram nessa prática cruzada. Eu sou presunçoso em te dizer, Raquel, que o terreiro de Umbanda, ele nasce, se constitui e cresce a partir dos cruzos de suas práticas. Dificilmente você vai ter um terreiro que segue uma tradição desde o primeiro cara que incorporou lá um caboclo ou um preto velho. Raros os casos em que isso acontece. Esses cruzos, eles são constantes, porque ele faz parte, inclusive, do fenômeno religioso. Aliás, na primeira e na segunda aula, é a aula que mais expulsa aluno do curso, porque nós vamos discutir com muito detalhe o que é a religião, como se professa e vive religião e qual o papel dela na vida do pretenso adepto da religião. Então, muita gente curiosa com as coisas do que vai ter na Umbanda acabam se frustrando logo nas primeiras aulas, e quem realmente quer desenvolver estudo sério sobre a prática espiritual acaba se aproximando ainda mais dos temas que nós vamos elaborar. O curso que eu fiz, ele se destina para qualquer um que teve um primeiro contato, que quer se aprofundar, ou que tem interesse em se tornar adepto um dia da religião, não necessariamente do ceia. Nesse sentido, pessoal, eu vou possibilitar que mais pessoas nessa turma possam fazer o curso, mas eu já dou esses detalhes para vocês.
porque é muito interessante a forma com a qual a gente vai aplicar esse curso. Alex, então você está falando que eu tenho, sei lá, 30 anos de religião e não teria novidade para mim? Pelo contrário, né? O terreiro, ele se converge nesses saberes, e essa prática onde a gente desenvolve essa comunhão entre as pessoas e templos é que é onde a gente cresce, né? Como eu disse para vocês, o curso de Umbanda do Ceia, ele não é para converter ninguém a ser um bandista do Ceia. Pelo contrário, se você fizer o curso e poder entender melhor a sua prática espiritual e ser livre, melhor ainda para mim, né? Mas ele se apresenta como premissa essencial daquele pretenso adepto à nossa casa. Porque a gente sabe que as pessoas vêm bebendo de outras fontes, ou acabam que vêm sem nenhuma fonte espiritual, e chegam aqui muito perdidos. O curso é uma maneira da gente poder nivelar a compreensão das umbandas com o que a gente pratica, para a pessoa poder ter mais liberdade na escolha do processo de terreiro. Antes de eu continuar, vou responder a pergunta da Aline aqui, que é legal. Escuto muito que quando escolhemos uma casa, não podemos frequentar outro lugar. É verdade? Tem um pouco de verdade nisso, Aline, mas a exemplo do Ceia quanto terreiro de Umbanda, quando eu como dirigente, aceito você, Aline, como filha da casa, você começa a passar por uma série de ritos, processos esotéricos, iniciáticos, que não compreende serem ditos aqui. Muitos deles que têm uma influência fortíssima na tua vida espiritual, ocorrem na cabeça, por exemplo. Não envolve bicho, não envolve morte, não envolve nada disso, mas são elementos bem intensos que ocorrem na tua vida espiritual. E aí o que ocorre? Haverão terreiros como o nosso, que vão dizer assim para a pessoa que quer se encontrar aqui. Olha, Aline, para você se desenvolver mediunicamente, com base naquilo que a gente professa, podemos garantir uma melhor qualidade disso se você tiver uma vida iniciática de desenvolvimento aqui na casa. Porque aqui você vai passar, como eu disse, por vários processos. E aí o que acontece? Você me aceita como orientador espiritual. Aceita o Pai Francisco de Aruanda como teu mestre espiritual. Porque mestre no terreiro é entidade, não sou eu. E aí você vai para um outro lugar fazer o seu desenvolvimento mediúnico, com outro mestre, com outra filosofia, com outros propósitos, com outros métodos. Tem como isso gerar saúde? Tem como isso ser benéfico? Tem aquele ditado, né? O adepto não atende dois senhores, né? Então, nesse sentido, muitos terreiros, para a preservação da qualidade daquilo que oferece ao médium, adepto da casa, acaba coibindo o fato dele poder desenvolver-se mediunicamente em outros espaços, para que ele não gere uma confusão em cima da outra sobre o que e como desenvolver a tua vida espiritual. Pelo contrário, aqui na casa eu vou incentivar que o adepto que é membro ativo, ele vá em outros locais, outras religiões, que ele vai conhecer, né? Porque existe uma diferença abissal entre conhecer outras casas e práticas e desenvolver-se nelas. Então, eu me desenvolvi demais quando eu saí do meu terreiro e fui para outros conhecer. Mas a minha prática espiritual, minha prática mediúnica sempre foi no chão do terreiro, aonde eu me desenvolvi. E esse respeito ele passa a ser muito bonito, né? Entretanto, você não é preso a lugar nenhum. Se você se desenvolveu lá durante um tempo na casa, achou que aquilo não é o teu caminho. Na Umbanda, como não há conversão, não há literalmente amarrações no sentido da vida espiritual do seu adepto, você não estando bem numa casa, você pega as suas coisas e vai para uma outra. Não.
Isso é tranquilo dentro das umbandas. Vamos falar, quem pratica umbanda de verdade, né? Porque os enganadores estão aí. Tem mais um questionamento. Os pontos que cantamos possuem um significado. E as pessoas que cantam sem saber o que significam? 99% das pessoas que rezam o Pai Nosso não têm a mínima ideia do significado dessa oração. Toda música cantada no terreiro, nós temos uma aula que fala só sobre pontos cantados e pontos riscados na gira, né? Todos eles são mantras, são preces, são movimentações de força, porque a palavra tem poder, né? E nesse sentido, os pontos movimentam axé de forças espirituais, forças naturais, forças mentais, forças magnéticas, forças bioelétricas, e que o adepto, ao conhecer esses elementos que estão na simplicidade das músicas cantadas, como por exemplo, defuma sua aldeia, meu caboclo, defuma o seu Jurema, defuma todos os filhos do Ceia, manda fumaça ao mestre que vai chegar. Defuma todos os filhos do Ceia, manda fumaça ao mestre que vai chegar. Está cheio de informações energéticas num ponto como esse. E as pessoas, dentro de cada terreiro, elas passam a ser melhor orientadas sobre todos esses elementos, com as aulas fechadas entre o dirigente e os adeptos, com as próprias entidades que trazem esses pontos cantados a partir da própria tradição e auxilia os membros a compreender, a movimentar essa força. Cantem pontos em casa, que é maravilhoso. Você vai estar rezando. Todo canto é reza. Tem até uma música da Maria Rita que fala isso. Todo canto é reza. Continuando sobre o nosso curso. Agora eu vou contar para vocês aqui, para deixar registrado, como serão as nossas aulas. Nosso curso ele tem um valor fechado, que os interessados vão poder tirar as dúvidas comigo e com a minha companheira Estela, que me auxilia nesse processo. Vocês vão fazer as aulas em ambiente 100% online. Nós vamos usar um aplicativo de aula virtual. O curso ele tem uma parte que é eu falando, obviamente, né? No 100% online, eu falando. Vocês vão anotar suas dúvidas, anotar suas questões, e aí a gente pausa a fala para vir conversar com os alunos ao vivo, porque dar aula sem ser ao vivo, para mim, é terrível. Esse negócio de gravar e disponibilizar vídeo não vira para mim. Então vocês estarão ao vivo comigo, semanalmente. Vamos falar sobre o conteúdo e metade da aula a gente descortina as dúvidas de sabores, os causos, porque a Umbanda a gente vai aprender demais trocando essas ideias, né? Como vocês estão perguntando aqui agora. E nesse sentido, as aulas, para quem não vai conseguir acompanhar ao vivo, aquela parte que eu falo, eu vou disponibilizar a gravação dessa aula para você poder assistir no outro dia. E ainda assim, tirar suas dúvidas comigo. Nós vamos criar um grupo no WhatsApp, onde a gente vai estudar durante praticamente um ano. Nesse grupo, eu vou mandar livros, eu vou mandar artigos científicos, eu vou mandar músicas para vocês, eu vou mandar... o que mais? Textos que eu mesmo desenvolvo, para vocês poderem não só contar com a aula na semana, bem como com todo um material que eu já compilei ao longo desses anos para servir de base das suas pesquisas. Material que a gente já validou, que a gente pratica, que a gente não pratica, mas já validou pelas práticas dos nossos irmãos. E nesse sentido, o curso ele possibilita que a gente crie, nesse ano, uma rede de estudos.
vocês vão ter livre acesso para mandar, não só no grupo, bem como no meu individual, todas as suas dúvidas e questões dos temas que nós formos trabalhando semanalmente. E eu dividi assim, ó, para a gente poder deixar bem claro como que a gente aprende. Então o curso ele tem 3 amplitudes, 3 módulos principais, vamos chamar assim. No primeiro deles, a gente vai discutir a teologia de Umbanda. O que é Deus, como a gente vê esse Deus, como ele se manifesta, as divindades, o homem religioso, tudo isso a gente vai, que não é só orixá, né? Umbanda, para com essa coisa de Umbanda ser só coisa de orixá. Umbanda tem um panteão de entidades que está pautada pela ancestralidade do nosso povo, que faz parte do processo de culto umbandista também. Olha só que coisa. Né? Já pensou ouvir falar de Tupã, ouvir falar de Iaci, Urupari, né? De Mavumbo, Pambunigila, várias e várias outras divindades. Então nós vamos discutir a parte de teologia, que vai falar da história, que vai falar do homem barra médium, que vai falar de divindades e dessas manifestações. Nós temos ainda uma segunda parte que vai discutir exaustivamente a mediunidade de terreiro. Vamos lá! Médium de Umbanda não é médium espírita. Médium de Umbanda não é médium budista. Médium de Umbanda é médium de terreiro. E a Umbanda, em pleno 2020, oferece muitos subsídios para que esse médium se fundamente a partir da nossa prática religiosa. Mais propriamente dito sobre a incorporação, que é um fenômeno muito presente na Umbanda, mas eu tenho aulas, por exemplo, sobre incorporação. Nós temos uma aula que fala sobre 17 tipos de mediunidade que complementam a mediunidade de terreiro. É muito saber. Sobre ainda a mediunidade, quem que é essa galera aqui embaixo? O que eles querem? Como se processa o trabalho de um espírito? Qual que é o fundamento que cerceia o processo para o médium, para a comunidade, para o terreiro, em todo o aspecto de manifestação daquele espírito na Terra. Muito doido isso. As pessoas não conhecem isso. Guia não vem só para resolver BO. Guia vem para muitas outras coisas. Quem são os guias? O que é um bacuro? O que é um pajé? Herê. Por que a gente manifesta espírito de criança? Por que a gente manifesta espírito de baiano, de boiadeiro, de marinheiro? Meu Deus, quem é Exu? Ouvindo do dirigente, de praticante de Umbanda. E não essa coisa do Exu resolve tudo. O que é Exu entidade? O que é Exu orixá? Né? Como é que a gente resolve o nosso B? Olha que coisa interessante. Todo médium de Umbanda aprende que os primeiros passos, o médium eu acho que genuíno de Umbanda, aprende que os seus primeiros passos genuinamente espirituais são em desenvolver a cura da sua relação com a sua ancestralidade. Bonito isso, né? Resolver com pai e mãe, com avós, bisavós, trisavós, tios, primos, algozes. Olha que coisa linda que acontece na Umbanda. Mas aí vocês vão aprender isso com detalhes. Nós precisamos entender que na Umbanda é uma religião de corpo. Olha que coisa forte. A gente canta, dança, rola, ajoelha, levanta. Os gestos ritualísticos são infinitos. Os gestos das entidades, então, mais infinitos ainda, se é que assim eu posso dizer. O que eles querem dizer? Como que isso fala a nossa vida como elemento de cura, de força, de fé? Doido isso, né? Então, esses elementos estarão naquilo que a gente compreende como estudos da mediunidade de terreiro. E num terceiro módulo, a gente vai estudar as práticas espirituais de Umbanda. Elementos de rito, o que fazem, para que usa, o rito e o templo de Umbanda, o que é um terreiro de fato e de direito,
o que são os ritos que a Umbanda propicia para os adeptos, como se configuram o espaço e o tempo do sagrado na vida daquele adepto, qual a finalidade e origem de várias e inúmeras práticas espirituais que a gente também vai desenvolver ao longo desse ano. Não como formação, como informação. Eu não vou contar para vocês os segredos das práticas que a gente tem na nossa casa, por exemplo, porque ela fala da preservação do nosso axé. Nós vamos falar sobre elas e não delas como praticantes, né? Quem quiser aprender isso vai entrar num terreiro e aprender as práticas com seu pai de santo. E são muitas práticas. Por que toca a cabeça? Por que não toca a cabeça? Mata bicho, não mata bicho? Se mata bicho, por que mata bicho? Qual que é o contexto do bicho? As práticas que envolvem os elementos naturais, as práticas que envolvem elementos simbólicos. Né? Nós tivemos a honra, eu acabei de dar a última aula. Tem alguém aí que acabou o curso agora comigo? Se tiver, levanta a mão, por favor. Manda aqui um relatinho em texto de como foi a nossa última aula. Né? Nós falamos sobre os pontos, fizemos um ponto de força no chão e fizemos como os antigos, firmando, acendendo vela, consagrando, rezando. Foi muito bonito, porque foi presencial. No online, a gente vai ter a oportunidade de trocar muita ideia sobre tudo isso. Né? Sobre todas as práticas que envolvem o terreiro de Umbanda, sendo praticadas na nossa casa ou não. Porque é importante dizer, o curso não é da Umbanda doceia. Repito, o curso não fala da Umbanda doceia. Parte dessa Umbanda a gente pratica, obviamente, mas a nossa pretensão, a minha pretensão, é desenvolver um saber que te dê subsídio de pisar em qualquer terreiro de Umbanda. Não para praticar, mas pelo menos para filtrar como aquilo vai trazer ou tirar sentido para a tua vida. Isso é muito importante a gente deixar muito claro. Né? Tem pergunta aqui, ó. Alex tem aqui. A Raquel falou que canta ponto em casa, olha só, macumbeira. Boa noite, Alex. Gostaria de saber como funciona a questão que dizem sobre termos um Exu na nossa linha de nascimento. Esse Exu é o nosso guia para a vida? Onde vamos trabalhar com ele ou não? Uma questão um tanto complexa. Como é que você chama aqui? Bruno. Né? Nós vamos descortinar essa parada primeiro. Todo mundo é médium? E se todo mundo é médium de Umbanda? Se todo mundo é médium de Umbanda, como que vai trabalhar na Umbanda? Né? Olha o choque de realidade. Um bandista de verdade deveria aprender a fazer Umbanda sem a necessidade de guia. Porque ele pode fazer tudo que um guia faz em terra, se ele tiver o conhecimento para isso. E a ideia do Exu vai passar por vários e vários crivos de ancestralidade, de assimilação daquela tradição e daquela casa. A ideia dos compromissos que se firma com as entidades que irão trabalhar com você, sendo o Exu ou não, ou qualquer outra linha de trabalho. Né? O que elas vão falar sobre a sua própria vida. Porque, infelizmente, Bruno, existem muitas casas por aí que é o você me pagou, você tem Exu. Você não me pagou, você não tem Exu. Né? Você mantém minha estrutura de vida, eu vou te dar aquilo que a gente chama de iniciação. Você não me paga, você não tem iniciação. O que é caminhar com uma entidade lado a lado com você? Aliás, quem te protege realmente não dorme? Se não dormisse, a gente não tinha mal nenhum sobre nós, né? Então, na verdade, a gente precisa descortinar esses elementos da vida do adepto dentro do terreiro e de como que entidades espirituais, sejam Exus ou quaisquer outras, irão manifestar-se na vida daquele médium, não necessariamente no corpo, na vida daquele médium. Para ele poder realmente falar que vai passar por um processo de desenvolvimento
de progresso na vida. Mas respondendo friamente a tua pergunta, não, nem todo mundo vai ter Exu na frente do seu trabalho, mas todo mundo nasceu, só para te deixar curioso, todo mundo nasceu porque algum Exu permitiu. Essa resposta do porquê isso eu vou falar lá no nosso curso Fundamentos de Umbanda. Eu já ia confundir o nome dos cursos. Exu é quem permitiu você nascer. Sendo assim, dificilmente você não está, de alguma forma, sob a influência de Exu. Mas nós não estamos sob a influência daquilo que a gente não acredita e não pratica. Tá? Então, para entender a prática, para entender as questões espirituais, precisa haver prática. Para haver prática na Umbanda, precisa haver estudo. E esse estudo vai se desenvolver a tua vida toda. Laroie, Bruno. Laroie. Só para a gente já falar de muito conhecimento. Laroie vem do Mojubá. E em tradução literal aqui significa olhe por nós. Quando a gente fala Mojubá, Exu, Laroie. Meus respeitos e reverência, Exu. Que o Senhor olhe por nós. Olha que bonito isso. É o amém do macumbeiro. Quando o cara fala o amém, que assim seja, a gente fala Mojubá, meus respeitos e reverência, Exu, olhe por nós. Ismael, nós estamos na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, localizados aqui no bairro do Alto da Boa Vista. E aquilo que a gente tem aqui na casa pode ser entendido como uma comunidade. Aqui a gente faz comida para os outros, dá curso, faz as práticas espirituais, trabalha, porque tem salas aqui espalhadas que a gente possibilita que as pessoas da comunidade desenvolvam suas práticas profissionais conosco. Então, o terreiro do Ceia, ele se desenvolve a partir da possibilidade de uma comunidade a parte desse sistema insano que não quer o bem de todo mundo. Uma das filosofias que orientam a casa do Ubuntu, eu sou porque nós somos. Então espero que você é de Ribeirão, que legal, espero que você venha conhecer aqui, qualquer hora. Tem o calendário aí no feed do terreiro. Sexta-feira tem gira para a gente atender a nossa comunidade. O que a gente não ensina nesse curso de Umbanda? Tá? Eu não vou ensinar magia. Eu não vou te ensinar a incorporar. Eu não vou te dar outorga para realizar práticas espirituais. Você vai aprender até algumas práticas religiosas, mas não espirituais. Eu não vou tirar sua dúvida, nem no particular, de como prejudicar seu amiguinho, ou de como angariar benefícios, no sentido de eu quero, eu posso, eu consigo. O nosso curso não se designa a isso. Tem uma moça que eu não entendi o nome aqui, mas ela deu um feedback legal. Axé, minha irmã. Obrigado pela visita. Eu não vou ensinar você a abrir um terreiro. Eu não vou ensinar você de qualquer maneira, se tratando de um curso de religião, eu não vou ensinar você de qualquer maneira romper com a estrutura ética do pensamento umbandista. Porque sim, Adriana, axé. Porque sim, um terreiro de Umbanda que se preze, independente do tipo de prática que realize, ele tem uma estrutura ética, ele tem uma estrutura moral, ele tem objetivos com o seu trabalho que muitas vezes estará extremamente relacionada ou com preceitos cristãos ou com preceitos da ética do orixá. E nesse sentido, é importante que vocês saibam
que esse curso ele não é formação de nada. Ele é para te dar informação e subsídio para você poder ou não ser um bandista e como ser um bandista. Alex, e depois do curso? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Cara, você vai continuar a sua vida normalmente. Para quem é de Ribeirão Preto e deseja se tornar adepto da religião, como eu já expliquei, esse curso ele é uma premissa básica para a entrada no nosso terreiro, obedecendo outros processos. Tá? Esse curso vai possibilitar que você tenha material e compreensão das práticas que lhe convidam para ir e de como conduzem essas práticas. E você vai estar... Como é que eu posso te explicar? Depois desses mais de 5 anos aplicando esse curso, 10 turmas, esse curso vai possibilitar que você consiga, de alguma maneira, se resolver com a tua inquietação sobre Umbanda, sobre terreiro, sobre ser médium, sobre trabalhar mediunicamente. Eu acho que nesse sentido, essa promessa eu consigo dizer que a gente cumpre com muito esmo. Tá? E as pessoas começam a questionar mais a própria prática, a própria filosofia, a própria religião. Porque a Umbanda ela é um questionamento e uma revolta com o sistema atual de vida que a gente tem. E nesse sentido ela se apresenta como um elemento de empoderamento mesmo da humanidade que tem em nós, a fim de que a gente consiga sobrepujar todos os elementos pseudo-contrários da nossa jornada. E pseudo que ele nem existe direito. Tem mais pergunta aqui, ó. É preciso jogar os búzios para ter conhecimento dos guias de Ori? A prática de búzio, irmã, ela nem é genuinamente umbandista, né? Ela está muito presente nos cultos africanos. Algumas casas de Umbanda adotam o oráculo do búzio como uma espécie de norteador, mas o oráculo na Umbanda se chama entidade espiritual. Quando o guia baixa, o guia vai poder trazer essas informações mais ou menos complexas, mas o nosso oráculo verdadeiro aqui no terreiro, ou na grande maioria dos terreiros de Umbanda, se chama entidade espiritual. Caboclo que dirige o templo, ou preto velho que dirige o templo, ou a entidade qualquer que dirige o templo. Oráculos serão uma alternativa nesse sentido de ampliação, de repente, daquilo que a entidade está trazendo, né? Ou como um mecanismo extra do dirigente espiritual para poder se acertar. Mas entre ouvir o oráculo e ouvir a entidade que nos orienta, obviamente que eu sempre vou ser a favor de você ouvir a entidade. O oráculo ele faz parte de sistemas como o próprio norteador. Então você tem um caminho de desenvolver-se no tarô, tem um caminho de desenvolver-se no búzio, né? O búzio não serve só para ver o santo. O búzio serve como caminho iniciático. Infelizmente, as pessoas que sabem meia boca do búzio usam ele para esse elemento, né? E, na verdade, o oráculo, como eu disse, ele é uma ferramenta. Mas dentro de Umbanda, genuinamente, o espírito, o morto, ele é quem a gente mais ouve, mais vai dar valia e mais vai dar sentido na orientação. Alex, quando que você começa esse curso? Dia 19 de setembro. O nosso curso, toma nota aí, vai começar dia 19 de setembro, numa segunda-feira, às 7h30 da noite, com aula ao vivo, ministrada online. Tá? Esse curso ele tem uma duração aproximada de 10 meses. Alex, por que você fala aproximada? Não tem o número certo de aulas? Tem. Pode ser que algumas caiam em feriados. E eu, como não estou preocupado com riqueza em cima disso,
Tem aulas que as pessoas têm muitas dúvidas. E se eu precisar estender uma aula por mais 2, mais 3 aulas, como já ocorreu, assim eu farei sem preocupação e ônus nenhum por vocês. Tá? Então, as 45 aulas, que é a média do nosso curso, podem se tornar 50, podem se tornar 54 do ano, né? Mas também podem ser reduzidas se essa for uma escolha da turma. Tá? Eu vou mandar nesse grupo que a gente cria um material em PDF, compilado e ou escrito por mim, que é o balizador da nossa aula, sempre com referências de pesquisa pós-aula, para que vocês possam, antes da gente se encontrar, se preparar para aquele conteúdo, já elaborar suas dúvidas, inquietações. E uma coisa muito importante, lembrei, se você é membro de outro terreiro, o curso vai falar de fundamentos de Umbanda, mas eu não tenho habilidade para julgar a prática espiritual do seu terreiro. As práticas espirituais de um terreiro de Umbanda devem ser respondidas pelo seu sacerdote, pelo seu dirigente, pelo seu pai de santo. E nesse sentido, se você está lá ouvindo a instrução dele, se inquieta com isso, né? E acaba tendo que buscar informações no pai Google, no pai YouTube, certamente a sua prática espiritual naquele terreiro está bem comprometida e você precisa repensar. Então eu não vou comprar briga com o seu sacerdote, com o seu dirigente espiritual, sobre práticas que são realizadas no seu terreiro, porque certamente ele tem fundamento para todas elas. E, na minha opinião, ele tem a obrigação de, em algum momento, esclarecer, pelo menos aonde você vai colocar o teu corpo. Ele pode dizer para você assim, ó, eu não vou te ensinar a pôr fogo na pólvora. Porque ele não vai te ensinar aquilo, porque você não tem corpo para mexer com aquilo. Né? Isso é importante a gente dizer. Agora, aonde você vai colocar o teu corpo, você tem a obrigação de saber. E ele tem a obrigação genuína de te esclarecer. Então nós não vamos entrar em contendas aqui. Particularmente eu não me seguro muito, tá? Às vezes vem umas coisas aí que algumas críticas acabam escapando, mas eu tenho dado fato e fundamento para poder estabelecer alguns processos críticos. Tá? Alex, a Umbanda que você vai ensinar é Umbanda, os ritos, que você tem no seu terreiro? Não. É completamente possível a gente fazer isso com uma abordagem geral para que você, ao entrar num terreiro, possa se localizar. O que é Cruz das Almas, o que é tranqueira, o que é congá, o que é assentamento, o que é assentamento de entidade, o que é assentamento de orixá, se tem, se não tem, para que tem. As coisas que existem no congá, as coisas que existem numa tranqueira, né? E o fundamento que elas trazem. O terreiro conecta aquele ponto ao núcleo da Terra, aquele ponto ao ponto mais alto do céu. Olha que coisa linda. Mitologicamente, o sacerdote ele faz uma série de movimentações para estabelecer esse contato simbólico, energético, filosófico e psicológico dos membros que estão nele. Literalmente, a gente entra na calunga, o meio, caminho do meio, entre os vivos e os mortos. Olha que coisa bonita. Eu sou suspeito para falar de Umbanda para vocês. Hoje, oficialmente, a gente dá início à elaboração do nosso grupo de interessados no curso. Então, de hoje até dia 19 de setembro, a gente vai montar o grupo de WhatsApp, onde vocês vão poder tirar as suas dúvidas sobre todo o processo do curso, para a gente dar início realmente no dia 19 de setembro. Se você que está me assistindo aí, ou se você que vai me assistir depois, deseja fazer parte desse ciclo de estudos, você vai escrever eu quero aqui e eu vou te procurar. Depois vocês vão me mandar mensagem no direct
para eu te procurar, pegar o seu número do WhatsApp e te inserir lá no grupo, tá? Quem quiser o meu contato, eu já vou colocar aqui na tela para vocês poderem reservar a sua vaga aí. Por ser online, nosso limite de vaga ele é um pouquinho maior, né? A sala cabe mais gente, vamos dizer assim. Pode me chamar no particular, que a gente vai incluindo cada um de vocês lá. E se até dia 19 de setembro 1000 coisas podem acontecer, se até lá não rolar, você porventura tiver outras questões, não tem problema, não seremos inimigos, né? Então fica lá, a gente pelo menos eu já vou lembrando das pessoas que têm interesse em desenvolver. Alex, qual que é a referência bibliográfica? A referência bibliográfica é isso aqui, ó. Todo esse material aqui, deixa eu mostrar assim para vocês, senão não sei o que eu estou mostrando. Todo esse material aqui, essa estante e aquela estante. Tem minhas coisas aqui, tá? Mas para vocês verem que a gente realmente tem uma referência bibliográfica que não está aqui só fazendo volume não, tá? Eu estudo bastante e consegue desenvolver. Posso indicar cada um desses volumes para vocês poderem estudar. Muitos deles eu tenho, inclusive em versão digital, para vocês estudarem também e ficar afiado na macumba. Tá certo? Eu quero agora abrir esse espaço aqui para tirar dúvida. Nós temos aí aproximadamente uns 15 minutinhos. Vocês podem mandar suas dúvidas que eu vou ter uma hora de prazer em colocar uma resposta aí para vocês. Ó, já tem algumas pessoas que depois eu chamo. E aí? Manda aí. Vou abrir minha Jurema, vou abrir meu Jurema. Vou abrir minha Jurema, vou abrir meu Jurema. Com a licença de mamãe Oxum e proteção de Oxalá. Com a licença de mamãe Oxum e proteção de Oxalá. O que mais que eu vou cantar? Pedir o ponto de Ogum. Por entre matas, por entre mares e serras, eu entendi o que meu pai quis dizer. Por entre matas, por entre mares e terras, eu entendi o que meu pai quis dizer. Que Ogum não queria beber, que Ogum não queria fumar, mas a fumaça são as nuvens que passam e as espumas, as ondas do mar. Mas a fumaça são as nuvens que passam e a espuma, as ondas do mar. Nessa casa de guerreiro, Ogum, vim de longe pra rezar. Ogum, rogo a Deus pelos doentes. Ogum, com fé em Obatalá, Ogum, Ogum, salve a casa santa. Ogum, os presentes e os ausentes. Ogum, salve as nossas esperanças. Ogum, salve os velhos e as crianças. Ogum, preto velho ensinou. Ogum, na cartilha de Aruanda. Ogum, que Ogum não esqueceu. Ogum, como vencer a demanda. Ogum, e a tristeza foi embora. Ogum, na espada de um guerreiro. Ogum, e a luz do romper da aurora.
vai brilhar nesse terreiro. Manda aí sua pergunta sobre Umbanda, sobre o nosso curso. Vou ter imenso prazer. Senão eu vou ficar cantando aqui a noite inteira. Vocês me mandam as perguntas aí. Canta Defuma as ervas da Jurema. Defuma com as ervas da Jurema. Defuma com a ruda e guiné. Defuma com as ervas da Jurema. Defuma com a ruda e guiné. Benjoim, alecrim e alfazema. Vamos defumar, filhos de fé. Oh, coisa gostosa. Bom, pessoal, é essa a nossa proposta. É disso que vai falar nosso curso. É dessa beleza imensa que fala da nossa religião, que tem fundamento, que tem saberes, que tem como você falar assim, eu não sei nada dela. Eu falo isso todos os dias para os filhos desse terreiro. Eu não sei nada de Umbanda. E tem possibilidades, como qualquer outra religião, de propiciar um caminho de encontro do homem com seu Deus. De libertar o homem de amarras e preconceitos. Olá, Aura Messias. Não tem problema você ser do Distrito Federal, será online, viu? Eu vou anotar aqui você, depois eu te procuro. Uma honra, obrigado. Libertar a gente dessas marras e preconceitos, de possibilitar que aquilo que não é Umbanda, possa ser diagnosticado e vivido por você para você poder não cair na malha de lobo. Olha que pergunta interessante, a Maria José. Quem já fez o curso, é necessário repetir como atualização? Maria José, eu cobro esse curso das pessoas apenas uma vez, tá? Se você quiser, como você já fez o curso, sempre tem atualização, nunca é do mesmo jeito. Então você depois manda aí uma mensagem para mim que eu te incluo no grupo e você não terá custo nenhum. Será uma honra tê-la novamente conosco, porque eu só cobro esse curso uma vez das pessoas. Teve gente que já fez ele 5 vezes, tem gente que fez ele 3 vezes, tem gente que fez ele 4 vezes. Então sempre que eu dou esse curso, quem já fez pode se atualizar. Se é que vai ter alguma, né? Eu estou sempre estudando, então eu quero imaginar que ele vai ter atualizações, sim. Mas como a minha pretensão nem é ganhar dinheiro com isso, é uma honra contar com a presença de quem já fez o curso e estará conosco nesse período. Fica à vontade. Tem mais perguntas aí, não tem não? Escapou, bebi no vaso aqui. O copinho tá aqui. O investimento é de R$800. E esse investimento você vai poder dividir ele da maneira que você puder, né? A gente vai acertar isso individualmente ao longo desse processo. Quero lembrar com vocês que as aulas são semanais. Elas são 2 horas de duração. Então cada aula começa às 7h30, acaba por volta de 9h30, mas sempre eu passo do tempo. Então são no mínimo, nas 45 aulas, são no mínimo 90 horas de muito conteúdo, mais material extra enviado nos grupos de WhatsApp, mais bibliografia de referência, mais a oportunidade de cada um de vocês tirarem suas dúvidas no particular diretamente comigo, tá bom? Para quem não me conhece, que fique registrado aqui, meu nome é Alex Lima, eu sou dirigente do CEIA. A nossa casa hoje ela tem aproximadamente 3 ou 4 anos, já me perdi. Eu já desenvolvia esse curso, ainda membro de um outro terreiro. Eu estou na Umbanda desde os 17 para 18 anos, estou aí com 36. São quase 20 anos de prática diária nessa religião que eu sou apaixonado. Estudo essa teologia de Umbanda e teologia comparada desde que eu me iniciei no processo de vivência na Umbanda. Estudei com amigos, pais de santo, terreiros,
né? A gente sempre vai ter um intercâmbio muito forte de saberes e cruzos, como a Raquel colocou ali em cima, e nesse processo de dirigir uma casa extremamente desafiador, mas não posso reclamar, muito bom. Esse curso se tornou um subsídio para que a gente possa não apenas acolher os novos membros que vão entrar no terreiro, bem como propiciar para a nossa comunidade específica aquilo que a nossa casa está fazendo para auxiliar a sociedade a romper com a estrutura intolerante e desrespeitosa para com a nossa religião, né? Meu sonho, inclusive, é poder fazer mais vezes isso para mais gente, para que a gente consiga levar essa mensagem, mas uma gota no mar já transforma o mar, né? Então a gente vai fazendo aquilo que a gente consegue. Pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu vou cantar para a gente ir embora, para vocês não saírem clicando aí do nada, pode ser? O que vocês acham? Alguém sugere algum orixá, algum guia? Então vamos fechar assim com o Exu para dar bastante sorte para todo mundo assim, ó. Mojubá, Exu Figueira. Numa noite enluarada, 7 vezes o galo cantou. Lá nas 7 encruzilhadas, Exu gritou. E ecoou lá na pedreira. Quem aqui chegou? Exu Figueira. E ecoou lá na pedreira. Quem aqui chegou? Exu Figueira. Oxóssi, tem um lindo de Oxóssi. Sereno que cai, são horas, é madrugada. Sereno que cai nas matas da Uruguaia. Sereno que cai, são horas, é madrugada. Sereno que cai nas matas da Uruguaia. Como caminha, como caminhou. Como caminha, como caminhou. Caboclo Jequiriçá, na hora de vir ele sempre chegou. Caboclo Jequiriçá, na hora de vir ele sempre chegou. Seu irmão é flor do dia, flor da manhã e pena dourada. Seu irmão é flor do dia, flor da manhã e pena dourada. Ele é o orvalho da noite, sereno da madrugada. Ele é o orvalho da noite, sereno da madrugada. Como caminha, como caminhou, como caminha, como caminhou. Caboclo Jequiriçá, na hora de vir ele sempre chegou. Mundaira alumeia o mundo, Helena imensidão. Mundaira alumeia o mundo, Helena imensidão. Papaceia vem guiando, chefe guerreiro índio jaguarão. Papaceia vem guiando, chefe guerreiro índio jaguarão. Como caminha, como caminhou. Como caminha, como caminhou. Caboclo Jequiriçá, na hora de vir ele sempre chegou. Caboclo Jequiriçá, na hora de vir ele sempre chegou. E para quem acompanha a gente, para encerrar com esse pedido da Adriana, vou pedir para você unir suas mãos e unir seus corpos. E pedir para a mãe Oxum, Senhora da beleza, Senhora da harmonia, feto de toda a beleza e criação do mundo, e desse amor incondicional que possibilita que a gente mate em nós tudo que não fala, tudo que fala da separatividade, e que a gente se junte nesse único feto. Então eu vou pedir para você juntar suas mãos e a gente vai rezar assim, ó. Oxum, lava meus olhos,
Oxum, minha emoção. Oxum, lava meus olhos. Oxum, minha emoção. Oxum, flor das águas, lava meu coração. Oxum, flor das águas, lava meu coração. E aí você repete. Oxum, lava meus olhos. Oxum, minha emoção. Oxum, lava meus olhos. Oxum, minha emoção. Oxum, flor das águas, lava meu coração. Oxum, flor das águas, lava meu coração. Orei, Oxum, orei, axé, saravá a todos vocês. Obrigado pela companhia.